boa tarde. Estamos aqui para mais um evento da série Monografias em Debate. Essa série é promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e também pela plataforma de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu lembro a vocês que o LAPET é um laboratório que apresenta várias séries, várias lives, como, por exemplo, essa mesma, que a gente chama de Monografias em Debate. Temos uma outra série chamada Teses em Debate. Temos a série Cinema e História, que discute as relações entre cinema e história. Temos cursos de extensão sobre teoria da história, uma série de atividades. Quem quiser participar do nosso laboratório, e essa palestra está sendo vista por algumas pessoas que vão interagir conosco, mas também por outras pessoas que vão assistir à gravação posteriormente. Então, eu deixo aqui um recado, já de antemão, que quem quiser participar do nosso laboratório, basta enviar para o e-mail que vai ser colocado no chat daqui a pouco, o seu nome completo, o seu CPF e o link do currículo Lattes. Com isso, nós vamos incluir a pessoa no nosso grupo a partir da plataforma do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E você vai receber a programação e vai também poder apresentar palestras nas nossas várias séries. Bom, fora essa apresentação inicial do nosso grupo, do nosso laboratório e da nossa série, eu lembro que a série ela é constituída por palestras sobre pesquisas que foram desenvolvidas na universidade. E um dos seus objetivos é organizar uma grande comunidade acadêmica na qual as pessoas das várias universidades do país saibam o que está sendo feito, o que está sendo feito em cada universidade isoladamente. A gente combate esse isolamento da universidade que muitas vezes ocorre. Os trabalhos que são produzidos dentro de uma universidade ficam lá dentro. Então, a gente tem, por exemplo, monografias espetaculares, como é o caso da que vai ser apresentada hoje, e, no entanto, elas acabam ficando só conhecidas pelas pessoas que estiveram envolvidas no momento, ou então depois, um pesquisador está estudando aquele tema, 5 anos depois ele vai encontrar aquela monografia, ou aquela tese, ou aquela dissertação. Então, essa foi a motivação de nós termos criado essas séries, né? E a nossa palestrante de hoje é a Juliana Nascimento. A Juliana ela está fazendo o doutorado em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Temos lá 2 programas, né? O programa de História Social e o programa de História Comparada, do qual eu também faço parte, embora eu seja professor da Universidade Rural. Mas a Juliana é do outro programa, do programa de História Social. E ela trabalha com a questão das torcidas organizadas, com futebol, já desde a sua graduação. Continuou trabalhando com o tema no mestrado e agora no doutorado no programa de História Social. Além disso, ela é professora do ensino básico e eu vou passar a palavra neste momento para ela, e eu lembro que a estrutura do nosso evento é a seguinte: o palestrante fala durante 45 minutos, 1 hora, e depois a gente tem 1 hora onde todos nós aqui discutimos, interagimos, né, fazemos nossos comentários, perguntas, e vocês podem fazer isso de 2 maneiras, ou tomando a palavra e falando, ou registrando seus comentários no chat, e a nossa equipe vai ler os comentários. Bom, Juliana, nesse momento eu passo a palavra para você, agradecendo imensamente a sua participação. E certamente você voltará em outras vezes. Depois a gente vai chamar você também para outra série, que é a série Teses em Debate. E já estiveram aqui pessoas também trabalhando no tema do futebol, né, recentemente, nessas 2 séries, né? Já teve 2 palestrantes trabalhando no tema do futebol, que é um tema muito bom, né? E lá na UFRJ, inclusive, a gente tem lá o Vitor Melo, né, que trabalha lá com um grupo de estudos de história do esporte excelente, né? E já vieram pessoas do laboratório dele participar aqui das nossas séries. Bom, Juliana, nesse momento eu passo a palavra a você, e você pode desenvolver o seu tema, e nós vamos ouvir e depois interagir com você. Obrigado.
Boa tarde, gente. Boa tarde, professor, pessoal do laboratório. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite. Eu vou ficar muito feliz se puder participar daqui um tempo, né, com a tese, quem sabe. Fiquei muito feliz com o convite. Tenho certeza que vai ser uma ótima tarde aqui, falando sobre esse tema que é tão caro assim para a minha pesquisa. Eu preparei um slide, eu vou compartilhar aqui. Só que eu acho que aqui pela plataforma do Google Meet a gente fica sem ver a sala quando a gente compartilha. Então, caso algo não esteja aparecendo ou meu som esteja ruim, aí vocês me avisem por áudio, tá bom? Porque eu acho que eu não vou conseguir ver. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que tá indo, tá aparecendo para vocês? Tá certinho aqui, Juliana, tá bom? Tá bom. Obrigada, então. Eu vou começar aqui. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Como o professor me apresentou, meu nome é Juliana Nascimento da Silva. Eu sou mestre e doutoranda em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. Também fiz a minha graduação em História pela mesma universidade. E eu sou orientada pelo professor Dr. Fernando Luiz Vale Castro, da UFRJ, e co-orientada pelo professor Dr. Bernardo Buarque de Holanda, do CPDOC da FGV. No tema de hoje, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa inicial, meu primeiro contato com as torcidas organizadas, que foi o meu tema da monografia e segue sendo meu tema até hoje, né, no meu projeto de tese, né, que está em desenvolvimento, só que com recortes diferentes, né? Então, o que eu vou apresentar hoje vai ser o que foi o tema da minha monografia, né, que foi o recorte de 1977 a 1985 da torcida organizada Raça Rubro-Negra, que é uma torcida organizada vinculada ao Flamengo. Então, o título da apresentação de hoje é Torcidas Organizadas, quais são as fontes possíveis, porque eu estruturei a apresentação em 3 momentos. O primeiro apresentando as formas que eu tive para analisar esse tema, esse objeto durante a minha monografia, então vai ser algo mais específico. Na segunda parte, uma breve trajetória das torcidas organizadas, até para a gente entender e se aprofundar um pouco mais nesse microcosmo, para ver as possibilidades de pesquisa, de análise, né? E, por fim, algumas possibilidades de uso de fontes, de áreas, de conceitos que são interessantes de serem usados nesse tema. Então, eu estruturei da seguinte forma, porque eu acho que pode ser um pouco mais produtivo, né? Já que imagino que exista algum interesse de quem está assistindo aqui no tema. Então, começando pela primeira parte, o meu objeto de pesquisa da monografia foi a raça rubro-negra, né, que também foi o meu objeto de pesquisa na dissertação, só que com um recorte temporal diferente. Na monografia eu trabalhei, como já falei, dos anos 1977, que foi o ano de sua fundação, até 1985, e eu escolhi esse recorte temporal porque são os anos iniciais da raça rubro-negra, um ano de consolidação, né, dessa torcida, e é justamente durante esse período que a raça rubro-negra começa a construir o seu conjunto simbólico e um discurso, né, que é muito específico dessa torcida. Apesar de todas as torcidas organizadas terem um incentivo, um objetivo, na verdade, né, de criar uma imagem, um tipo de representação, a raça rubro-negra, por ela vir um pouco depois, né, das torcidas jovens, que são fundadas ali no final da década de 60, a raça já é em 77, ela tem um discurso um pouco diferente, né, com a justificativa da sua fundação das torcidas jovens. Então, a raça rubro-negra ela vai ser fundada com a justificativa da necessidade de um torcer diferente, né? E os seus componentes usam muito essa estratégia discursiva para comentar sobre como as outras torcidas já eram frias, como o ato de torcer já não era suficiente e a raça viria a cumprir esse papel de uma torcida que renovaria esse torcer. Então, a raça rubro-negra ela foi fundada no dia 24 de abril, em 1977, pelo Cláudio Cruz e seu irmão, César Cruz. Eles faziam parte da extinta torcida Flamor,
né? E aí eles se reuniram com alguns outros componentes para fundar a raça rubro-negra, com esse objetivo de renovar o torcer, de transformar o torcer. Isso a gente vai ver como está presente nesse discurso dos torcedores no que diz respeito à representação da raça rubro-negra. E para isso, eles vão criar todo um conjunto simbólico e identitário para a raça, né? Desde a camisa até os símbolos, até as músicas, né, que vão ser elencadas. E tudo isso muito alicerçado na corporeidade, na performance e na estética. Então, a raça rubro-negra ela tem todo um projeto de torcida muito forte, muito consolidado, né, no que diz respeito ao formato do torcer. Então, o objetivo principal desse período que eu me propus a analisar na monografia, né, de 1977 e 1985, era muito ligado a essas noções do corpo, da presença, da performance. Então, tudo isso foi analisado por mim, né, na época dessa pesquisa. E aqui eu trouxe, né, vocês vão ver, eu trouxe alguns exemplos de fontes que eu fui utilizando, mas ainda sobre o surgimento da raça rubro-negra, né, como eles tinham essa ideia do mote da animação para fundar essa torcida, esse torcer diferente, né, um dos objetivos naquele momento era como que se consolida uma torcida organizada diante de tantas torcidas efêmeras que estavam surgindo. Eu digo isso porque ali na década de 70, no final da década de 70 mais especificamente, muitas torcidas organizadas começaram a ser fundadas, só que o período de duração delas era muito curto. Muitas vezes a torcida estava num jogo e depois de 3 jogos já não existia mais. E nessas análises, né, de jornais e tudo mais, eu consegui perceber uma vez no Jornal dos Esportes, né, na coluna Bate-Bola, uma disputa entre uma torcedora rubro-negra e um torcedor vascaíno sobre qual time tinha mais torcidas organizadas. E aí a torcedora rubro-negra ela citou pelo menos 70 torcidas que existiam. Então a raça rubro-negra, quando ela foi pensada, ela também teve que enfrentar esse desafio de consolidar uma torcida diante de tantas torcidas que se iniciavam e se encerravam rapidamente. Então, depois de que os irmãos Cruz, né, romperam com a Flamor, eles tiveram um desentendimento na torcida e aí decidiram fundar uma torcida nova, que viria a ser Raça Rubro-Negra. Eles começaram com uma espécie de marketing, né? Eles chamam de marketing de torcida, uma divulgação antes da fundação da Raça Rubro-Negra. Então, desde o final de 1976, né, o ano anterior da fundação da torcida, eles começaram a espalhar pelo Maracanã cartazes, folhetos, anunciando que viria aí o maior movimento de torcidas. Vem aí a raça rubro-negra. Né? E eles faziam isso nos jornais também, no Jornal dos Esportes. Tem vários momentos que tem trechos na coluna Bate-Bola falando vem aí o maior movimento de torcidas do Brasil, vamos renovar o torcer e tudo mais. Nessa ideia de criar uma curiosidade, instigar, né, essa expectativa dos torcedores sobre o que seria essa raça rubro-negra. Então eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista que o Cláudio Cruz, o fundador da torcida, concedeu à revista Exame sobre isso. Então tá assim. Foi a paixão pelo Flamengo. Antes eu participava da Flamor, mas decidi sair porque não combinava comigo. Eu gostava de torcer de verdade, gritar, cantar, pular. E na Flamor era tudo mais calmo. Decidi criar uma torcida de apaixonados. Nós colocávamos faixas nos estádios dizendo vem aí o maior movimento de torcidas. Era marketing e eu nem sabia. 6 meses depois surgiu a raça. Então, quando a raça surge, ela já está basicamente consolidada, com pelo menos alguns componentes já fixos e fiéis a esse projeto de torcida. Só que mais do que isso, nesse trecho aqui, a gente consegue perceber o quanto esse mote de um torcer diferente é importante no discurso desses componentes da raça. Porque só aqui ele diz... Antes eu participava da Flamor, mas decidi sair porque não combinava comigo. Eu gostava de torcer de verdade, gritar, cantar, pular. Então, o que ele está querendo dizer, né, é que antes não existia um torcer de verdade, um gritar, um cantar, um pular. Que é a partir da raça que isso começa. Que é na raça que tudo deixa de ser calmo, que se torna intenso. Né, que é a raça que inaugura essa ideia de uma torcida de apaixonados. Então, essa análise discursiva ela é muito interessante para analisar todos esses aspectos da distinção
né, que eles buscam ter diante desse microcosmo das torcidas organizadas. Então, a raça, ao mesmo tempo que ela surge, né, a partir dessa ideia do mote da animação, ela surge também por essa perspectiva da oposição de se tornar algo diferente das demais torcidas que já existiam. E aqui, né, é um trecho grande, mas é um trecho que vai reforçar essa ideia da raça rubro-negra como um torcer diferente, né, que é um trecho que eu retirei do site da torcida, que hoje em dia não está mais ativo, eu não sei o motivo, né, mas como eu tive que usar, né, para as minhas pesquisas, eu deixei guardado. Mas assim, tem uma aba lá no site da torcida que diz história. Aí lá já está escrito a fantástica história da raça rubro-negra. Aí diz assim: o resultado da partida foi adverso, né? No caso, a primeira partida que a raça rubro-negra esteve presente no Maracanã, nos estádios, né? Foi contra o Vasco e o Flamengo perdeu. Então, muita gente começou a falar que a raça era uma torcida de azarados. E aí, aqui eles tentam reverter um pouco esse cenário. O resultado da partida foi adverso, mas naquela tarde nada seria capaz de frustrar o grande plano, a grande sacada, a revolução que as arquibancadas do Brasil e da galáxia passaram a conhecer como raça rubro-negra, o maior movimento de torcidas do Brasil. A raça rubro-negra transformou o frio ato de torcer em uma questão de sobrevivência. Torcer pelo Flamengo deixava de ser opcional e transformava-se na razão de viver daquela geração que não parava de crescer. Sentar na arquibancada e ficar de pé apenas nos ataques mais perigosos fazia parte do passado. Aquele grupo começava a ditar conceitos e revolucionar seu espaço. Assistia-se aos 90 minutos de pé, e o apoio limitado transformava-se em ininterrupto. As loucuras que esse movimento fazia pelo Flamengo deixavam de ser apenas na esfera da postura e começavam a ultrapassar limites até então inimagináveis. Uma dessas demonstrações de amor e entrega foi a compra de uma produção inteira da fábrica do papel higiênico carioca, marca muito conhecida na época. Diversas carretas contendo milhares de rolos deste papel deram vida à maior chuva que o Maracanã conheceu. O espetáculo visual chamou a atenção de todos e emocionou outros tantos que se abraçavam, comemorando o feito como se um gol de placa fosse. Então, aqui nesse trecho da fantástica história da raça rubro-negra que eles mencionam, há claramente uma demanda discursiva muito forte no que diz respeito à transformação dos moldes de torcer. Então, eles reforçam essa ideia de que antes o torcer era frio e a raça trouxe um torcer caloroso, né? Que a raça inovou no jeito de festejar, que a raça fica em pé os 40 minutos, que a raça movimenta o corpo, que a raça traz a música. Né? E isso é recorrente até hoje nos discursos da raça rubro-negra. Né? O próprio Cláudio Cruz, em entrevista que ele já concedeu em diversos canais, tanto na questão da história oral, mas também pelo próprio canal do YouTube que ele tem, contando sobre a história da raça, né? Ele fala sobre como a raça era retaliada dentro do estádio por essa postura de ficar em pé, que eles tomavam cerveja na cara, jogavam latinha neles, né? Que já teve até confusão por conta disso, envolvendo polícia. Então, é uma demanda muito forte de ter trazido esse novo parâmetro de torcer para as arquibancadas. E tudo isso vai ser transposto para esse universo simbólico também visual, né, que são os elementos que eles usam para a identificação da raça rubro-negra. A começar pela camisa, né, antes da raça rubro-negra, né, as torcidas utilizavam, na verdade, a blusa do seu próprio time. Então, vamos supor, tem a blusa do Flamengo. No lugar onde estava o escudo do Flamengo, ficava o escudo da torcida organizada, por exemplo, da torcida jovem do Flamengo. Era a blusa, mais a logo da jovem. E a raça quis mudar isso, justamente por uma questão de uma identificação mais clara, mais imediata, mas também pela lógica de coesão grupal. Então, criar essa ideia de que somos diferentes, somos claramente identificados, mas que, de alguma forma, eles mantessem os valores consonantes com os valores do clube. Então, quando eles pensaram em criar uma camisa diferente das demais torcidas organizadas, eles definiram que escolheriam uma cor. E aí eles conversaram até mesmo com pessoas do meio publicitário, né, para definir essa cor, e escolheram o vermelho, né, que faz parte do Flamengo, o preto e o vermelho,
mas o vermelho porque o vermelho faz alusão ao corpo de bombeiros. Essa é a justificativa da escolha da cor. E o corpo de bombeiros envolve a ideia de fogo, a ideia de movimento, a ideia de disposição, a ideia de entrega. Então, essa é a ideia que a raça quer passar com a escolha dessa cor. No caso da logo, né, do escudo da raça rubro-negra, eles reforçam essa ideia do maior movimento de torcidas do Brasil, né? A escolha do punho cerrado, né, ela tem a ver com o movimento negro, segundo, né, os membros da torcida, né? E o punho saindo do mapa do Brasil tem a ver com essa ideia de que a raça rubro-negra ela vai estar presente onde quer que o Flamengo esteja. Então, novamente, esse reforço da ideia da disposição. Essa imagem aqui foi tirada por mim numa visita à sede administrativa da raça, né? E numa das paredes está escrito assim: somos a mais inflamada, imitada, mas nunca igualada. Raça rubro-negra que impõe, que embala o esquadrão do Mengão em direção ao gol. Também a mais respeitada, estremece e balança as arquibancadas. A mais importante, a mais apaixonada, a maior do Brasil. Em cada jogo, um show. Então, a gente consegue perceber que todo esse conjunto simbólico é baseado nessa ideia da distinção. Essa busca pelo mais, essa busca pelo maior, essa busca pela mais temida, mais querida, imitada, mas nunca igualada. Nessa ideia de uma torcida diferente. Né? E isso, inclusive, fez um dos membros da raça rubro-negra, que é um dos torcedores símbolos da raça, que é o Moraes, né? Que ele é um torcedor que vai para todos os lugares com a bandeira da raça rubro-negra. Ele criou um livro que tem participação do Zico e tudo mais, que o título é justamente Uma Torcida Diferente. Né? Então, essa ideia de que a raça veio realmente para renovar esse torcer. Então, essa ideia da distinção, ela está sempre presente nos discursos da raça rubro-negra. No entanto, essas formas de representação, elas nem sempre estão ligadas a esse movimento do espetáculo, esse movimento da festa, né, do incentivo. Né? Durante os anos 80 e 90, né, que também pega um período, né, dessa fase inicial da raça, os debates que envolvem as torcidas organizadas, eles estão muito mais vinculados com as questões da violência, dos enfrentamentos, né, dos confrontos entre esses torcedores. E é claro que não dá para ser negado que essas disputas fazem parte desse microcosmo das torcidas organizadas, né? E no caso, isso é importante de pensar, porque quando a gente pensa nas representações das torcidas organizadas ou de qualquer objeto de pesquisa, né, a gente costuma caminhar para um lado só, né? Então é importante analisar esses momentos de complexidade, porque a representação ela também diz respeito com o seu interlocutor. Então, no caso da raça rubro-negra, ela tem sempre esse objetivo da distinção através do espetáculo para um público mais amplo, também para as demais torcidas organizadas, mas no interior das torcidas organizadas, ali no microcosmo, né, a representação, essa busca dessa distinção também ocorre por meio dos enfrentamentos. Então, isso vai ser muito mais explícito nos anos 80 e 90, o que não significa que não existia antes também, mas que o discurso é sempre muito mais pautado na lógica do espetáculo quando se trata de um público amplo. E aqui eu trouxe um exemplo dessa ideia da disjunção através da contenda, né, num funk, né, que o funk, principalmente nos anos 90, vai se tornar o ritmo musical preferencial das torcidas organizadas aqui no Rio de Janeiro, que vai ser exportado também para o restante do país, né, no que diz respeito aos enfrentamentos. Então, a música é assim: Já Peguei a Força, Jovem do Vasco, Yang Flu do Fluminense, TJB, Torcida Jovem do Botafogo, Agora Eu Tô Botando Até a Mancha Verde do Palmeiras pra Correr. Ou Alô Pirão, alô, alô, Boa Vistão, Sou da Raça Rubro-Negro, Terror dessa Nação. Nesse trecho aqui, né, o funk diz respeito a diversas regiões aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Comando Aliança, Niterói, Centro, Baixada e tudo mais. Isso porque nos anos 80 e nos anos 90, quando a gente for falar mais dessa parte da trajetória das torcidas organizadas, é um fenômeno que vai ser visualizado nas torcidas organizadas de forma geral. Uma explosão territorial em que as torcidas organizadas vão começar a ocupar distintos espaços da cidade sem ser o estádio. Então, eles estão mostrando essa ideia de presença para além do estádio também, demarcando esse território. E aí eles continuam. O ataque à força, Jovem do Vasco, não foi necessário. A raça rubro-negra invadiu São Januário, né, o estádio do Vasco. Todo mundo sabe, todo mundo viu que a sede da Fúria Jovem do Botafogo
foi a raça que invadiu. Então, se por um lado, né, tem também esse discurso da a torcida mais festiva, a mais imitada, tem também esse lado da mais temida, né, a mais combativa, que mais briga, que mais vence. Então, isso é importante de ser colocado também, porque faz parte, né, dessa lógica distintiva que está no microcosmo das torcidas organizadas. É claro que a grande questão é que quando se trata dessa lógica do enfrentamento, se trata sob perspectivas da irracionalidade, quando, na verdade, isso também não deixa de ser uma estratégia, né, enfim, de conjuntos simbólicos ali, utilizadas nesse aparato distintivo. Então, a gente deve entender o quanto isso faz parte desses microcosmos, mas, por outro lado, também tem que ter um certo cuidado para não tratar isso de uma forma estigmatizante. E aqui, né, para concluir essa parte da raça rubro-negra, né, eu trouxe dois exemplos, né, de reforço dessa representação almejada pela torcida organizada, que é a raça rubro-negra, né, sendo um documentário, que eu não sei se vocês conhecem, né, que é o Pulmão da Arquibancada, e o outro é um trecho de um depoimento, né, através da história oral, que me foi concedido pelo atual presidente da raça rubro-negra, o Anderson Clemente da Silva, que é apelidado de Macula. Né, essa entrevista aconteceu esse ano, né, no início do ano, e quando eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta sobre como ele via a relação da raça com a mídia. Ele me respondeu da seguinte forma: a raça sempre teve uma boa relação com a mídia, porque como é a torcida do espetáculo, sempre procuravam a gente para poder falar sobre as festas que antecediam os grandes jogos finais de campeonatos. A raça elaborou gigantes festas, como caricatura de jogador, como papel higiênico, bandeirinhas. Então, a relação com a mídia sempre foi bem sintonizada, bem natural, de respeito recíproco, porque era trabalho deles e a gente fazendo o nosso. Então, acabava um ajudando o outro. Então, o que eu pude perceber a partir desse depoimento, né, desse trecho específico, é que, na realidade, eu, enquanto pesquisadora, estava esperando um outro tipo de resposta. Né? Eu estava esperando que ele fosse falar sobre uma relação tensa, uma relação de pouca harmonia, mas, na realidade, como o objetivo da torcida é criar essa representação da torcida do espetáculo, eu recebi essa resposta que ele reforça uma boa relação com a mídia, que ele reforça, né, essa questão pouco tensa, né, quando na realidade, vendo, né, os jornais, analisando as fontes dos jornais, eu pude perceber que, na verdade, existe uma tensão muito grande entre as torcidas organizadas no geral com os meios de comunicação. É claro que isso daqui, esse trecho, ele muito possivelmente, né, acontece uma vez que a mídia, né, os meios de comunicação aqui no Brasil, eles dão um certo protagonismo para as torcidas, né, seja na entrevista, ou seja na exposição das imagens durante as transmissões. Né? Mas, no caso, o que eu pude perceber desse discurso é o quanto essa representação permanece viva, né, no discurso da torcida ainda hoje. Né? No próprio perfil do Instagram da Raça Rubro-Negra, o Macula, né, o Anderson Clemente da Silva, ele fez justamente um vídeo, nesse ano também, falando sobre recuperar, né, essa aura da raça rubro-negra nos seus anos iniciais. Então, ainda é o tipo de representação que eles buscam consolidar na torcida, ainda mais se a gente for parar para pensar que as torcidas organizadas vivem um momento tenso, né, que boa parte das torcidas organizadas encontram-se banidas, sem poder ir aos estádios com, né, os seus instrumentos de identificação. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de fonte também, que é a fonte do documentário. Eu não sei se vocês já viram esse documentário, Pulmão da Arquibancada, que tem disponível na internet, tem no YouTube, com uma qualidade ruim, mas eu acho que tem na Amazon também, tem a possibilidade de você assistir gratuitamente uma vez, não sei se estou certa, mas eu acho que sim. Só que é um documentário que chama atenção, que é um documentário feito por uma perspectiva elogiosa para uma torcida organizada. Então, isso me chamou muita atenção, né? Porque para você fazer uma produção audiovisual dessa forma, sobre um tema de torcida, né? Talvez fosse mais interessante fazer sobre uma questão de violência, né? Porque é o tema do espetáculo. Mas, na realidade, fizeram de uma forma bastante elogiosa,
né? E no Pulmão da Arquibancada fala sobre como a trajetória da raça rubro-negra é intrínseca com a trajetória vitoriosa do Flamengo, né? Com os títulos seguidos, conquista da Libertadores, conquista do Mundial, os brasileiros, né? Então eles vão construindo toda essa trajetória da raça junto do Flamengo e como é uma união vitoriosa. E para isso eles escolhem tanto depoimentos de grandes lideranças da raça rubro-negra, como presidentes, diretores, mas também do próprio clube do Flamengo, de ídolos, né? Então a gente tem depoimentos do Zico, Andrade, Léo Moura, Júnior, todos eles reforçando essa ideia de que a raça rubro-negra foi essencial, né, para as grandes vitórias do Flamengo, como esse apoio é fundamental. Né? Então, foi uma fonte, assim, para mim, muito interessante, né? Muito rica, que eu pude perceber muitas coisas, utilizar esses documentos, né? Essas falas também. Então, eu tentei aqui nessa parte, né, sobre a raça rubro-negra, expor para vocês os diversos tipos de fonte que eu pude e precisei utilizar, né, na minha pesquisa. O documentário, a história oral, aqui um funk, né, imagens de símbolos, né, o website da torcida, entrevistas concedidas por revistas. Eu poderia também citar aqui os periódicos, que eu utilizei bastante, né, mas isso tudo é para reforçar essa ideia de que quando a gente trabalha com torcidas organizadas, né, a gente não pode se ater às chamadas fontes convencionais, né? Eu tive algum tipo de receio quando eu fui trabalhar com essas fontes, como, por exemplo, o funk, né? Então, eu cheguei para os meus orientadores e eu falei, como que eu analiso uma letra de funk? Eu posso utilizar isso? Como é que isso vai sendo utilizado? E aí, o próprio Bernardo, né, meu orientador, falou, Juliana, essas fontes são próprias do nosso tema, porque a gente tem dificuldade de encontrar fontes oficiais, né? A gente não encontra atas, a gente não encontra... dificilmente vou encontrar algo no Flamengo, é difícil, então a gente precisa expandir o nosso leque para conseguir fazer a pesquisa mais completa possível. Então, se tem alguém aqui que tem interesse em trabalhar com torcidas organizadas, esse é um conselho que eu repasso, né, de que a gente não pode ficar preso nessa noção de fontes oficiais, fontes convencionais, porque o próprio objeto demanda outro tipo de metodologia e outro tipo de fonte. Né? E agora, enfim, passando por uma breve trajetória das torcidas organizadas, né, para a gente entender melhor quais são as possibilidades de pesquisar, temas possíveis, né, interlocuções possíveis também. Né? Eu vou começar falando um pouco sobre a trajetória das pesquisas acadêmicas, como que elas abriram as questões principais para a gente poder pesquisar. Né? E é um tema que tem a sua emergência ali na década de 90, né, em que os debates vão ser muito guiados principalmente pela temática da violência. Né? Os anos 90 foram anos críticos no que diz respeito tanto à violência urbana, mas também a esse tipo de violência envolvendo torcedores. Então, vai ser uma temática que vai ser colocada em ascensão e que vai guiar, né, as primeiras obras sobre a pesquisa acadêmica sobre torcidas organizadas. E é sempre importante falar que é um debate que não é inaugurado pela história, eu imagino que a maioria aqui seja historiadores, mas a história é só mais uma disciplina que vai contribuir com esse debate, que vai ser fomentado por diversas outras disciplinas, principalmente pela antropologia, que oferece muito, né, no que diz respeito a esse tema, mas também a psicologia, a comunicação social, a educação física, né? Eu já li até mesmo artigo de letras, de linguística, né, para pesquisar sobre o meu tema. Então, assim, a gente não pode reduzir, né, as pesquisas à nossa área temática, até porque é justamente essa interdisciplinaridade que dá uma riqueza maior para esse tipo de pesquisa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos das principais obras, né, que vão inaugurar esse tema, né, na pesquisa acadêmica. E uma das mais clássicas é a dissertação de mestrado do Luiz Henrique de Toledo, né, Torcidas Organizadas de Futebol, Lazer e Estilo de Vida na Metrópole. Então, Luiz Henrique de Toledo, apesar de trabalhar também com a questão da violência, ele trabalha muito mais a questão da conduta
dos torcedores organizados, essa ideia de uma radicalização de conduta, essa ideia de uma postura mais ativa, uma postura transgressora envolvendo a cidade, envolvendo as relações de sociabilidade. Então, é uma obra muito rica, na verdade, toda a produção do Luiz Henrique de Toledo é extremamente rica no que diz respeito às torcidas organizadas e qualquer outro tema que ele trabalhe também, mas que a grande preocupação dele é, na verdade, entender o interior, qual é o funcionamento dessas torcidas organizadas e como que elas mobilizam esse elemento da violência também. Então, é muito interessante, eu recomendo muito todas as leituras sobre o Luiz Henrique de Toledo. Né? Tem essa obra também, o Carlos Alberto Pimenta, é também um autor que tem algumas obras sobre torcidas organizadas. Esse daqui é um exemplo: torcidas organizadas de futebol, violência e autoafirmação, aspectos da construção das novas relações sociais. Então, o Carlos Alberto Pimenta, ele tem uma obra que tenta relacionar muito as torcidas organizadas com o movimento de introdução do neoliberalismo no Brasil. Em alguns momentos, isso eu digo com cuidado, porque foi alguns deslizes que eu cometi na minha pesquisa também, né, de cair muito para o lado do entendimento do individualismo, entender como o individualismo reforça a violência no campo das torcidas organizadas. Então, como já é uma obra um pouco mais antiga, né, esse debate do individualismo, né, e desse esvaziamento, né, das relações sociais já é um pouco datado, né, é preciso ter um cuidado com essa obra, mas que ainda assim oferece muita coisa, né, é muito importante, foi muito importante para a minha pesquisa, no que diz respeito também a essas sociabilidades torcedoras e como que eles mobilizam esses temas da violência. Aqui alguns outros, né, exemplos de temas envolvendo torcidas organizadas. No caso do Violência e Futebol, da Heloísa Baldi dos Reis, e da Violência no Futebol também, né, do Maurício Murad, são dois temas que não focam especificamente nas torcidas organizadas. Na verdade, eles trabalham com a ideia das torcidas organizadas, mas a tese central dessas obras é trabalhar com a ideia de que a violência ela não é própria do futebol, ela não é própria das torcidas organizadas, mas sim que a estrutura da nossa sociedade é uma estrutura que é violenta, que tem características violentas e que ela também está inserida no futebol. Então, que não são tipos de violência diferentes, que não é algo próprio e apenas circunscrito à esfera do futebol. Então, são obras que vão expandir os horizontes da pesquisa por romperem com essa lógica, né, de que tanto o futebol quanto torcidas organizadas são universos violentos. Né? Então, são obras muito importantes. Duas obras bases também, para mim, são todas da Rosana da Câmara Teixeira, que eu trouxe um exemplo, né, que é Os Perigos da Paixão, Filosofia e Prática das Torcidas Jovens Cariocas. Né, a Rosana da Câmara Teixeira vai analisar nessa obra, né, sobre a construção dos símbolos, a construção das filosofias das torcidas organizadas do Rio de Janeiro, como elas constroem seus símbolos, como é que funciona a ideia de troféu, de conjunto simbólico, de relação entre essas torcidas. Né? Então, eu indico ler tudo dela também. Né? E assim, sem querer puxar a sardinha para o meu co-orientador, mas esse livro aqui é base para todo mundo que quer pesquisar torcidas organizadas, que é o Clube como Vontade de Representação, Jornalismo Esportivo e a Formação das Torcidas Organizadas de Futebol no Rio de Janeiro. Então, o professor Bernardo Buarque de Holanda vai fazer uma trajetória das torcidas organizadas, começando desde as primeiras torcidas, né, lá na década de 40, até as torcidas jovens e as suas sociabilidades, falando dos fenômenos próprios, né, das torcidas, como caravanas, como alianças, rivalidades. Então, é uma obra muito complexa que está disponível, né, na internet, no domínio público. Né? Então, eu acho que para quem quer começar a adentrar nesses estudos, essas são obras assim, pontapés e que são muito ricas. E aí é só pesquisar o nome de todos esses autores que estão aqui e se aventurar e se aprofundar em todas as obras que eles têm, porque são realmente de uma contribuição muito valiosa. Né? E as questões centrais que são trabalhadas por esses autores, né, são como pensar a violência, como é que se pensa a violência, principalmente no microcosmo, né, das torcidas organizadas, como que se pensa as sociabilidades torcedoras, né, como que eles se relacionam e como que esse relacionamento cria essas representações, né, como pensar os símbolos de cada torcida, o que significam esses símbolos, o que significam essas práticas,
né? E essa ideia base, que precisa estar na base quando pensa em torcidas organizadas, que é a ideia de perspectiva relacional e forma-representação, que são dois conceitos que estão presentes na obra do Luiz Henrique de Toledo. Essa ideia da perspectiva relacional, ela diz respeito à formação da representação com base na oposição, né? Eu crio a minha construção simbólica, o meu conjunto simbólico, baseado na minha oposição, no meu intento de oposição a outra torcida, né? E a ideia de forma-representação é a ideia de como você constrói o seu tipo de torcer, né? Então, a minha pesquisa, tanto a minha monografia como a minha dissertação, elas foram baseadas nessa ideia de uma forma-representação da raça rubro-negra, ou seja, uma ideia de um torcer à raça rubro-negra. Como que a raça construiu esse torcer que enfim, que é próprio dela, né? Então, esse é o ponto. E aí, no caso das torcidas organizadas, de modo geral, né, a gente tem essa trajetória dividida em décadas, mais ou menos. É claro que não é nada rígido, mas é só para a gente ter uma noção, né, de como que essas torcidas organizadas vão se transformando ao longo das décadas. Então, durante as décadas de 40 e as décadas de 50, a gente vai ter as primeiras associações de torcedores, que são as torcidas muito ligadas aos seus líderes, né, aos torcedores símbolos, como, por exemplo, a Charanga Rubro-Negra, né, a torcida organizada do Vasco, né, então a gente tem essas primeiras torcidas, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, né, que são os lugares onde elas começam a ser fundadas. Durante as décadas de 60 e 70, a gente tem a formação das torcidas jovens e a estruturação delas, né, por um processo de burocratização. Nas décadas de 80 e nas décadas de 90, essa burocratização vai se expandir para as cidades, então a gente vai ter uma explosão territorial e uma premeditação de conflitos, então as torcidas organizadas extrapolam, né, o território do estádio e começam a impor a sua presença em diversas regiões, tanto do estado, mas também de outros lugares, né, vão se formar alianças, né, com outras torcidas de outros estados e até mesmo de outros países. E nesse sentido, junto com essa explosão territorial, a gente vai ver um processo de premeditação de conflitos. Então, todos esses confrontos envolvendo torcidas organizadas vão ser premeditados, vão ser marcados, vão ser esperados, né? Não é algo que acontece momentaneamente, mas emboscadas são feitas, ciladas são criadas, né? Então, a gente vai ter esse grande problema sendo intensificado nessas décadas. No ano 2000, a gente vai ter, ao mesmo tempo, um recrudescimento da violência, a gente vai ter casos de violência muito explícitos e mortes com números altíssimos, ao mesmo tempo que novos movimentos torcedores vão sendo fundados, né, que são os chamados movimentos, ou as barras brasileiras, né? Então, a gente vai ter novos parâmetros de torcida sendo fundados. Sobre as torcidas das décadas de 40 e de 50, a gente tem como característica principal desses grupos, né, o movimento da percussão, o ritmo da percussão. Então, eles usavam instrumentos de sopro, né, as chamadas marchinhas dentro do estádio, e eles eram compostos principalmente por sócios de clubes. E isso vai ditar um pouco do comportamento desses membros, porque, por serem sócios do clube, o objetivo principal que eles tinham não era o de fazer críticas, não era o de fazer contestações, mas sim o de apoio incondicional dentro do clube. Né? Então, eu trouxe aqui a imagem de dois torcedores símbolos, né, desse período, que é o Jaime de Carvalho e a Dulce Rosalina, né, da TOV, né, que, enfim, depois a Dulce Rosalina acho que também vai para outra torcida organizada, mas que nesse período aqui eles eram os torcedores símbolos de suas torcidas. Né? Se a gente perceber bem a postura, né, principalmente do Jaime de Carvalho, né, ele está dentro do campo. Quando é que hoje em dia a gente vê um torcedor organizado dentro do campo? Né? Isso é quase que impensável. Então, eles inovaram, né, nesse sentido de trazer o uso do uniforme do time para a arquibancada, né? Antes as vestimentas eram muito mais elegantes, então eles trouxeram essa ideia de utilizar o uniforme do time, né? Mas, por outro lado, a grande questão dessas torcidas, né, que são chamadas de torcidas carnavalizadas, é uma ideia de uma questão disciplinar. Né? E lembrando que nesse período, a gente está falando de um período que o Mário Filho também desponta como grande nome, né, do jornalismo esportivo,
né? E o Mário Filho foi responsável também pela criação dos duelos de torcida, que eram duelos que buscavam, né, incrementar esse aspecto da festa, mas que ao mesmo tempo incentivavam uma postura adequada ao estádio, ou seja, uma perspectiva de disciplinarização dos torcedores dentro do estádio. Então, por exemplo, os membros da Charanga Rubro-Negra, eles coibiam outros torcedores de xingar, de falar palavrões, né, de ter uma postura que não fosse disciplinada. Então, é um movimento que a gente consegue perceber de uma interligação muito forte entre clube e torcedores. Tanto é que o grande lema que a gente tem para esse período é um clube, uma torcida, um chefe. Então, por exemplo, Flamengo, Charanga, Jaime de Carvalho. Né? Então, um clube, uma torcida, a gente não tinha mais de uma torcida naquele período, e um chefe. Então, dentro dessa torcida, a gente não tem a estrutura de poder diversificada e ampliada, né? A gente tem, na verdade, a figura de um líder, né, que vai ser muito forte, tanto é que o Jaime de Carvalho foi até mesmo eleito como o torcedor símbolo até mesmo da seleção do Brasil, que viajou junto com a seleção e tudo mais. Então, a gente consegue perceber um outro tipo de relação totalmente diferente entre clube, jornalismo esportivo e torcida organizada que a gente tem hoje. No final dos anos 60, né, a gente vai ter o surgimento das chamadas torcidas jovens, né, que elas vão ter a justificativa de sua fundação baseada em 2 elementos principais. O primeiro é que eles vão acusar esses grandes líderes, né, dessas torcidas de afastamento das torcidas do que realmente estava acontecendo, seja por questões de doença, como, por exemplo, a Dulce Rosalina, ela se acidentou numa caravana, né, e aí precisou ficar afastada por um tempo. Né? Outros torcedores foram ficando doentes também, mas também por questões de trabalho, de alguma forma, esses líderes estavam se afastando, né, das suas torcidas, mas a principal justificativa da fundação das torcidas jovens é a ideia da questão da contestação. Né? Eles reivindicavam uma autonomia frente ao clube, essa ideia de poder participar ativamente das decisões do clube, de poder contestar quando fosse necessário, de criticar quando fosse necessário, que era algo que não era possível diante dessa perspectiva de disciplinarização das primeiras torcidas organizadas. Então, elas são fundadas principalmente por essa ideia do direito à crítica, né? E eles rompem com essa ideia de um líder. Então, a gente vai ver essas lógicas de poder nas chamadas torcidas jovens sendo dissipadas pela estruturação da torcida, pelos componentes da torcida. Então, em vez de se ter um líder, vai se ter um presidente, um vice-presidente, um diretor de arquibancada, um diretor de bandeiras, vai ter monitores. Né? Então, você vai ter um processo de burocratização, né, dentro dessas torcidas jovens, que vão ser, claro, juvenilizadas. Então, as torcidas jovens, elas vão significar também uma ideia de uma ruptura geracional, né? Se nas primeiras torcidas organizadas a gente não tem essa ideia de geração tão clara, nas torcidas jovens a gente vai ter essa perspectiva da juventude sendo a protagonista, né, nessas agremiações torcedoras. É um universo também totalmente autorreferenciado, né? Então eles vão construir todos esses símbolos, essas cores, as bandeiras, né, as suas atitudes, as suas posturas, numa ideia de autorreferência. Então, as músicas vão sempre fazer alusão à própria torcida, como a torcida é a mais temida, a mais querida, a mais animada. Então, é um universo muito autorreferenciado. E algo que a gente não pode perder de mente essas torcidas jovens, elas são fundadas no final da década de 60, e elas têm como objetivo essa ideia de um torcer mais crítico, mais contestatório, que tem uma ligação muito forte com esse movimento da juventude, né, desse poder jovem que acontece mundialmente. Né? A gente vai ter o exemplo do movimento hippie, do movimento pelos direitos civis, a gente vai ter o Maio Francês, a gente tem a passeata dos 100 mil aqui no Brasil. Então, todo esse momento de contestação também, né, vai ser levado para o movimento das torcidas organizadas. E aqui eu trouxe o exemplo de alguns símbolos, né, dessas torcidas jovens, né, que é um universo que aos poucos também vai aderindo elementos do universo militar. Então a gente tem aqui, por exemplo, a torcida jovem do Flamengo, que aqui a gente tem um canhão, né, muito explícito essa relação com o universo militar. Não à toa se chamam o Exército Rubro-Negro.
né? Aqui eu trouxe 2 exemplos do escudo da torcida jovem do Botafogo, porque a gente consegue ver de 2 formas essa ideia, né, dessa representação. Né? Nessa daqui a gente vê uma caveira, então essa ideia que remete ao terror, ao medo, né? Tanto é que eles comentam aqui também o terror de vocês. Nessa daqui, que é uma mais simples, menos amedrontado, né? Ela menciona sempre onde o Botafogo estiver. Então, alguns elementos caros, né, dessas torcidas é essa ideia da força, a ideia do temor, né, de colocar medo, de mostrar essa ideia da força, mas também a ideia da disposição, que é algo um pouco parecido com a ideia de aguante, né, nas barras bravas argentinas. Então, essa ideia de disposição está muito presente, né, nas torcidas organizadas aqui do Brasil. Aqui a gente tem a Força Jovem do Vasco, né, que a gente tem o Ed, do Iron Maiden, né, transformado nessa ideia de medo, essa ideia de perigo, muito clara. E a torcida Young Flu, aqui também essa ideia do até morrer. Novamente, essa ideia da disposição sendo colocada, né? Então, onde quer que o nosso clube esteja, a gente vai estar junto, independente do que isso signifique. Né? Então, essas são as ideias muito claras. Então, a simbologia o significado dessa simbologia toda é alguns elementos do universo militar, e isso vai ser muito explícito, né, no processo de segmentação dessas torcidas, né, quando as torcidas começam a criar subgrupos, né, a raça da Baixada, a raça da Zona Sul, a raça de não sei aonde, eles vão ser chamados por determinados termos. Por exemplo, a raça é chamada de região, mas a Força Jovem é chamada de família, e família, nesse caso, tem a ver com o universo militar também. A torcida jovem do Flamengo é chamada de pelotão, muito explícito. Então, essa ideia do universo militar vai ser muito forte. Então, a ideia de perigo, de morte, de tensão, muito clara, né? Símbolos e personagens de poder, essa ideia de que o poder está colocado, está posto de alguma forma, que vai ser traduzido nas ideias de força, coragem, disposição, né? E tudo isso vai compor esse universo identitário que sempre tem como objetivo a proposta de distinção. Essas agremiações querem sempre se diversificar, se distinguir, né, em relação às outras, né? Então, por isso que há também, ao mesmo tempo que elas buscam essa oposição, que elas se enfrentam, que elas criam essa ideia de rivalidade, elas são interdependentes, porque elas precisam dos elementos das demais para formar os seus próprios. Nos anos 80 e nos anos 90, a gente já vai ter uma nova postura diante das torcidas organizadas. Né? Isso porque nos anos 80, né, de uma forma geral, a violência urbana ela vai começar a ganhar mais espaço nos meios de comunicação, mas o tema dos torcedores, do enfrentamento dos torcedores, vai ganhar os noticiários também. Na primeira metade dos anos 80, a gente vai ter no Brasil, né, o tema, enfim, de maior preponderância vai ser sobre os hooligans, né, da Europa, principalmente da Inglaterra. E aí a gente tem como exemplo a tragédia de Helsinki, né, em 1985. Então, isso vai ocupar, né, os noticiários aqui no Brasil, que vão servir como uma forma de alerta, né, para o caso brasileiro. E já na segunda metade, a gente vai ter, a partir, né, da segunda metade, a gente já vai ter uma veiculação maior dos casos envolvendo torcedores organizados do Brasil. Então, a gente vai ter em 1988 o assassinato do Cléo, né, que era o líder da Mancha Verde. Então, isso vai criar esse cenário de um enfrentamento cada vez mais beligerante entre as torcidas organizadas. Então, a gente começa a perceber a entrada da arma de fogo nesses conflitos, né? Então, é algo que vai chamar a atenção também, porque daí para frente a gente vai começar a ver vários casos de armamento dentro dos estádios também, né? E em 1995, talvez a gente tenha o maior evento, né, no que diz respeito à violência de torcidas organizadas no Brasil, que é a Batalha Campal do Pacaembu, que acontece no Campeonato de Juniores em São Paulo, envolvendo a torcida independente do São Paulo e a torcida Mancha Verde do Palmeiras. Né? Então, depois do final da partida, o estádio estava em obra, né? E aí eles pegaram pausa, pedras, invadiram o campo, e as cenas são realmente chocantes. Né? E esse movimento, né, esse evento, no caso, ele vai ser um estopim para começar o debate sobre o fim
das torcidas organizadas e que realmente tem como consequência o fim da Independente e da Mancha Verde, né, que hoje existem, mas com outro nome. Elas precisaram ser refundadas, porque elas foram banidas na época. E aqui, enfim, né, junto disso a gente vai ter uma nova relação com o urbano também, como eu já mencionei, a gente vai ter um processo de burocratização que vai ser mais intensificado nessas torcidas organizadas, junto com essa intensificação da militarização também, né? Lembrando que a gente também está falando de um momento de ditadura militar aqui no Brasil, né? Então esses símbolos do militarismo eles também representam poder e vão ser, né, incorporados pelas torcidas organizadas também. Apesar de algumas torcidas, né, como a Jovem sempre fez isso de forma mais explícita, né? Mas a Raça também vai... O Cláudio Cruz, né, o que é o fundador, eles também vão mostrar alguma resistência, né, algum desacordo em relação à ditadura militar, né? Mas, enfim, tem também esse processo de explosão territorial que as torcidas organizadas começam a expandir a sua presença para além do estádio. A premeditação de conflitos, a gente vai ter uma série de eventos, né, que vão marcar essa relação tensa, né, entre as torcidas organizadas, de emboscadas e tudo mais. E junto disso a gente vai ter os mascotes se transformando em mascotes bombados, né? Então a gente vê aqui todos os símbolos que a gente viu anteriormente, só que fortes, musculosos. Por quê? Né? Porque isso diz respeito a esse enfrentamento, essa força, e principalmente a ideia de um corpo viril, mostrando como essas torcidas organizadas também representam, né, essa relação com o universo masculino. Né? Então é algo que a gente precisa analisar também. E mais uma vez, né? Olha o tipo de coisa que eu precisei analisar para a torcida. Pode parecer, para a pesquisa, pode parecer algo pouco convencional, mas que é muito importante para a pesquisa. Então, novamente, aquele alerta de que a gente não precisa se ater às fontes, a gente só precisa ter cuidado com elas. E também o universo do funk vai começar a ser incorporado, né, como ritmo e até mesmo como postura, como outro momento de sociabilidade, né? Tanto é que muitas torcidas organizadas começam a ir para o espaço dos bailes funk também, né? Então isso vai ser essa nova cara dessas torcidas organizadas nos anos 80 e principalmente nos anos 90. Né? E todo esse debate, né, vai começar a gerar, começar não, né, mas vai intensificar, né, uma relação tensa com a mídia. Não só com a mídia, mas também com figuras de autoridade, de nomes importantes aqui no Brasil. E aqui eu trouxe um caso específico, que é o do Pelé. Né? Não sei se vocês sabem, mas o Pelé ele chegou a ser ministro extraordinário dos esportes, né, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? E depois desse evento da Batalha Campal no Pacaembu, né, enfim, começou a entrar em questão esse debate sobre o fim das torcidas organizadas e cada vez mais a gente consegue perceber um discurso bélico no que diz respeito às torcidas organizadas. Então, só nessa notícia aqui, né, existem termos como guerra das torcidas organizadas, clubes paralelos, ou seja, fazendo uma menção, né, no vocabulário do crime mesmo, né? Bandos, baderna, tropa de elite. Então, a forma como o próprio Pelé, sendo noticiado pelo jornal O Globo, trata das torcidas organizadas. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, não vou ler a matéria toda, mas aqui nesse trecho o próprio Pelé diz: não sou contra nada que seja organizado. O que não pode haver é baderna, e esses meninos têm até tropas de elites formadas pelos mais brigões, disse Pelé. Ou seja, sempre essa ideia de uma circunscrição, né, da violência, cuja autoria seria das torcidas organizadas. Né? E aqui em cima mesmo ele menciona que o público já não está mais indo ao estádio. Ué, mas se as torcidas organizadas estão lá, qual é o público que não está? Qual é o público que ele objetiva que esteja? Então a gente precisa analisar os não ditos também. Isso é muito importante quando a gente trabalha com meios de comunicação. E aí a gente tem os chamados novos movimentos torcedores, né? Que existe essa questão de chamamos de torcedores organizados ou de movimentos, né? Que são torcidas que existem, têm o seu tipo de organização, mas que eles demandam ser chamados como movimentos. Então a gente vai ter aqui a Guerreiros do Almirante, do Vasco, né? A GDA, a Nação 12 do Flamengo, a Loucos pelo Botafogo e a Bravo 52 do Fluminense, que são as principais chamadas barras também, eles também se chamam de barras, que são esses movimentos mais novos de torcida aqui no Brasil.
Então, algumas características, né, desses novos movimentos de torcedores são que eles são torcidas sem burocratização, então essa ideia de ter presidente, de ter diretores, não existe, né? Eles são independentes, eles se organizam com uma autogestão, basicamente, né? Só que a gente precisa ter muito cuidado, né, com o discurso desses novos movimentos. E aí o cuidado é no caso de, será que estão alinhados ao discurso modernizante? Porque todos esses, muito desses discursos da grande mídia, das grandes autoridades, elas estão ligadas com um movimento de modernização do futebol que identifica as torcidas organizadas como um entrave para os seus lucros por conta dessa questão da violência. E nesse sentido, né, esses novos movimentos torcedores, eles sempre buscam realmente reforçar essa ideia de que não são torcidas organizadas, que eles não são como as torcidas organizadas. Então, será que, enfim, também não existe esse tipo de discurso de alguma forma, estar criminalizando as torcidas organizadas? E, é claro, né, esses movimentos, eles são os principais, os protagonistas no que diz respeito às questões políticas mais explícitas, ou seja, trazer questões mais contestatórias para dentro e fora do estádio. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo da Nação 12, né, de uma manifestação que eles fizeram sobre o aumento do preço do ingresso pelo Flamengo, né? Então, criticando essa ideia de uma elitização do futebol, né? A gente vê isso muito mais forte nesses novos movimentos torcedores. Então, dito isso, né, essa apresentação, essa breve trajetória, claro que cada um desses movimentos pode ser muito mais aprofundado, tem diversas possibilidades, né, eu quis só apresentar para a gente conseguir se situar um pouco melhor no tema, mas a gente tem algumas possibilidades tanto de abordagem quanto de fontes. E aí, na questão das abordagens, eu coloquei aqui no slide, né, de uma abordagem para além da história política. Eu digo isso porque, na verdade, em muitos momentos, né, e eu falo por experiência própria, a gente identifica não só as torcidas organizadas, mas também o futebol como temas pouco relevantes diante de outros. E aí eu vou dar um exemplo que eu tive. Eu tive muita insegurança para começar a trabalhar sobre torcidas organizadas. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, mas eu queria dar um tom, né, de importância, mil aspas, para o tema. E aí, de início, eu queria trabalhar com as barras bravas argentinas e pensar nas torcidas argentinas como forma de resistência à ditadura militar lá. E aí, o resultado foi que eu não achei, eu simplesmente não achei nada que tenha a ver com isso, porque o meu olhar ele estava totalmente direcionado para eu encontrar algo que tivesse ligado com resistência, com política, para eu sentir que o meu tema é importante. Quando, na realidade, o tema por si só tem a sua relevância, seja ele num diálogo com a história econômica, com a história cultural, ou qualquer outra abordagem possível. Então, é mais um conselho, né, do que uma menção à possibilidade, porque muitas vezes a gente foca muito no objetivo esperado que a gente tem, quando, na verdade, né, as fontes, né, os materiais que a gente tem nos dizem outras coisas que são até mais ricas para a gente pesquisar. Então, por exemplo, toda a minha dissertação e até mesmo a minha monografia, ela foi baseada na história cultural, né? Então, foi muito importante todos esses temas, esses conceitos, essas noções, como representação, identidade, performance, né? Foram muito relevantes para trabalhar esse tema. Né? Então, e é claro, não é porque eu estou trabalhando com história cultural que eu não vou trabalhar com história política, história econômica, né? Mas que a gente expanda os nossos horizontes e consiga entender de fato a relevância do nosso objeto e do nosso tema. E sobre as possibilidades de fontes, né? A gente tem a história oral, a gente tem a possibilidade de entrevistar diversos membros das torcidas organizadas, e não apenas das torcidas, né? Qualquer interlocutor que seja de grande benefício para a gente. A história oral ela oferece muitos caminhos possíveis, né? Porque a gente consegue se aprofundar, consegue perceber, né, determinadas coisas que a gente não acha em outras fontes. Então, se ela for possível, é um caminho muito rico. Né? O trabalho de campo também é muito importante, então, se tiver a possibilidade, visitar a sede, ir para uma festa da torcida, uma caravana também, para entender esses padrões de sociabilidade. Né? Os periódicos, muito importantes, né? Acervos pessoais, mas antes dos acervos pessoais, a questão dos periódicos tem que ter um cuidado muito grande, né? Claro, com qualquer fonte,
né? Mas no caso dos periódicos, para não tomar o que está nos periódicos como verdade. Analisar os ditos, os não ditos, os interesses de cada periódico, isso é muito importante. Né, os acervos pessoais são materiais muito interessantes que a gente pode encontrar, né? Mas como eu mencionei para vocês, o meu grande objetivo, né, na apresentação do que eu trabalhei na minha monografia foi expor a diversidade de fontes que eu precisei utilizar para dar uma coesão para a minha pesquisa. Então, eu fui desde imagens que a gente encontra no Google, né, que são aqueles mascotes bombados, até periódicos, até outros tipos de fontes. Então, a gente precisa mesmo entender que nesse microcosmo a gente tem peculiaridades que não vão nos permitir trabalhar apenas com as chamadas fontes oficiais ou com as fontes convencionais. A grande questão é ter cuidado, né, cruzar essas fontes, né, analisar bem, né, os nossos debates bibliográficos, né, e se aprofundar. Mas é basicamente isso. Eu acho que é um tema que tem muitas possibilidades, né, que é muito rico, que a gente consegue mergulhar fundo na pesquisa e que, enfim, particularmente, eu gosto bastante. E é isso, gente. Agradeço muito, né, essa possibilidade de apresentação, né, a escuta de vocês também, né, e é isso. Estou aberta para as perguntas aqui também. É ótimo falar sobre esse tema aqui também, né, às vésperas da final da Libertadores. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui para responder. Qualquer debate também. E agradeço novamente ao laboratório pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Eu agradeço imensamente a Juliana Nascimento a bela exposição sobre o tema, e eu tenho algumas observações, e para iniciar o debate já temos talvez algumas perguntas ali. Eu já estou vendo que já temos algumas perguntas no chat, e eu lembro que as pessoas podem participar de duas maneiras. Podem levantar a mão e tomar a palavra e falar oralmente suas perguntas e comentários, podem escrever no chat, aí a nossa equipe vai ler e vai encaminhar as perguntas. Mas, antes de mais nada, eu quero ressaltar como foi interessante, né, essa palestra, né, onde a gente tem assim, algumas contribuições fundamentais que servem para toda a pesquisa histórica, né? Como que é necessário estarmos abertos para essa possibilidade de criar, né, novos tipos de fontes, buscar novos tipos de fontes e romper com aquilo de que o historiador vai encontrar fontes, sempre fontes tradicionais para qualquer problema, e trazer à tona essa importância de que o próprio historiador é que constitui suas fontes históricas, né? Então, muitas vezes é exatamente isso. Nas mais variadas pesquisas, nós temos que ser criativos na busca e constituição das nossas fontes. Então, a primeira contribuição que eu achei extremamente relevante dessa palestra da Juliana é esse aspecto, né, que certamente serve de ensinamento para qualquer um que esteja pesquisando os mais variados temas, né, porque essa é uma questão importante. A segunda coisa é como que todos os temas realmente eles são importantes, né? E eu achei bem interessante esse comentário que a Juliana fez a certo momento, de que ela já foi com uma hipótese na cabeça, né, de encontrar a relação política. Era uma coisa muito do momento, possivelmente, né, já o período já redemocratizado do Brasil. Então, é uma questão muito atual, a questão da crítica às ditaduras latino-americanas, inclusive a do Brasil. Então, você já vai buscando logo uma relevância, né, para a tua pesquisa. E, às vezes, também ocorre a mesma coisa que ocorre com a questão das fontes, né? A pessoa, assim como a pessoa busca a fonte tradicional e deixa de criar e de experimentar a possibilidade de criar outros tipos de fontes, também vai nos problemas tradicionais, nos problemas do momento, né? Como se eles também já tivessem montados. Então, eu achei bem interessante esses dois aspectos, né? Como que é importante a busca a criatividade no tratamento das fontes e também na constituição do próprio problema historiográfico. Mas a primeira questão que também me ocorreu é a seguinte: eu nitidamente, quer dizer, eu
eu tive essa impressão, né, que você está trabalhando com... Porque geralmente a gente trabalha... Eu até fiz essa pergunta para outro palestrante que também trabalhou a questão de futebol já há algum tempo atrás, né? E geralmente na história, né, quando você vai em busca do seu tema histórico, você procura... É muito comum encontrar duas coisas, ou aquilo que você ama ou aquilo que você odeia, né? Por exemplo, muita gente estuda o nazismo, a ditadura militar, exatamente porque você rejeita esse tema, você odeia, você não quer que se repita. É uma motivação. E a outra é você buscar aquilo que ama, né? Então, as pessoas que trabalham música, cinema, aliás, como eu, né? Ou nesse caso da Juliana, que trabalha com futebol, me parece nitidamente que você está nesse caso, né? Do tema que você ama. Eu até fiquei curioso de perguntar, eu acho que todo mundo está com isso na cabeça, de perguntar se você é torcedora do Flamengo ou não. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eu queria fazer mesmo era assim, como trabalhar nesse caso, né, em que nós trabalhamos com um tema que amamos, né, e às vezes temos envolvimento. Você, como admiradora do futebol, pelo menos me pareceu, né, que você, no caso, é admiradora do futebol. E talvez até torcedora do Flamengo. Como trabalhar essa questão do distanciamento possível, necessário, né? A gente sabe, claro, já foi longe o tempo positivista em que se colocava que o historiador era neutro. O historiador é atravessado por subjetividades várias, por motivações. Mas, de qualquer maneira, tem um momento em que, quando você trabalha com um tema que você ama, então, vamos dizer, você é torcedor do time que você está estudando, você é religioso ligado à igreja que você está estudando. Tem um momento em que... E a minha pergunta é essa, se você, em algum momento, teve esse desafio de temer ultrapassar a fronteira e onde a torcedora falasse, de alguma maneira, um pouco além do que seria, né, o idealizado no trabalho do historiador. É a primeira pergunta que eu faço, né? A outra pergunta que eu achei interessante, eu fui anotando muitas coisas, é claro, eu vou deixar o espaço para as pessoas falarem também, mas eu fiquei curioso de saber se tem alguma hipótese que as pessoas trabalharam, por que nos anos 70 surge esse universo tão efêmero de torcidas, né? Surgem torcidas organizadas que surgem e desaparecem muito rapidamente. E já nas outras décadas, pelo que eu entendi, nas outras fases, já surgem aquelas torcidas mais permanentes, né? Que têm uma maior duração, mas naqueles anos 70 aparecem muitas torcidas que desaparecem muito rapidamente. Se existem hipóteses sobre isso, né? E a outra questão que eu também pensei é sobre esse universo político, é todo o ambiente político. Ao longo, eu tive curiosidades pensando também nessa questão política, né? Nós vivenciamos esse período da ditadura militar, mas, no entanto, uma coisa que me chamou a atenção na exposição da história das torcidas organizadas no Brasil é que as torcidas organizadas com o imaginário bélico, ou inclusive a prática da violência, elas começam a surgir. E isso me pareceu, a princípio, me pareceu ligeiramente contraditório, mas talvez não, né? Começa a surgir exatamente num período da democratização, né? No período em que o Brasil se democratiza, é que começa a se recrudescer esse imaginário das torcidas organizadas com imagens belicistas, a imagem do canhão, a imagem do tanque, e, ao mesmo tempo, o discurso bélico entre as próprias torcidas, né? Chegando até um momento em que tem aquele auge da violência. E talvez isso também tenha uma influência externa, né, de outros países, talvez, é possível também. Mas, de qualquer maneira, é curioso que tenha surgido nesse momento. Seria alguma violência reprimida, as pessoas se sentiam tão reprimidas durante a ditadura que se encontraram uma válvula de escape, de manifestação nesse sentido.
E também é curioso que, embora eu acho que minoritários, tem também aquelas torcidas que fizeram a contestação do regime democrático, como a democracia corintiana, né, que é ali em 82, né, aí está já mais fortemente atrelada a esse movimento de redemocratização. Mas, por outro lado, tem essa outra vertente das torcidas organizadas que começam a fazer as imagens bélicas, né? Então, eu senti curiosidade sobre isso. E a outra coisa também que me chamou, que eu fiquei curioso, é sobre se a revolução digital que nós assistimos a partir dos anos 90, né? Porque essa história ela também é atravessada, como várias histórias, né, dos períodos recentes, pela revolução digital que muda realmente a face do mundo a partir de meados dos anos 90. Se essa revolução digital, a instauração de uma nova sociedade em que estamos vivendo até hoje, né, e graças a isso estamos fazendo, por exemplo, essa atividade aqui de agora, né, nos comunicando à distância, se a revolução digital também trouxe um impacto, ela modificou o padrão das torcidas de alguma maneira, né? Bom, eu fiz algumas perguntas. Para motivar, dar uma motivação inicial no debate. Eu vou devolver a palavra para a Juliana e eu também peço que a nossa equipe comece a verificar se no chat tem as perguntas, né? Eu já vi que tem ali do Matheus, tem a da própria Marcele. Então, nesse momento, eu devolvo a palavra a você, Juliana. Obrigada, professor, pelos comentários, pela pergunta, né? E começando pela curiosidade de todo mundo, eu sou Flamengo, sim, mas foi algo que eu tentei por muito tempo não estudar nada que tivesse a ver com o Flamengo, justamente por essa ideia, né? Como que eu vou me distanciar, né? Como que eu vou trabalhar sobre algo que eu amo, né? Um tema que eu gosto, né? Eu já sabia, eu queria pesquisar torcidas organizadas justamente porque eu achava muito bonito o fenômeno que eu via na Argentina, né? Eles fazem grandes festas, então era o que me motivava, mas eu queria algo de lá. Só que depois que, enfim, eu tentei, né, melhorar esse meu olhar sobre os objetos de pesquisa e tudo mais, eu vi mais potencialidades no Rio de Janeiro, que eu acreditava também que seria um pouco mais fácil, né, de pesquisar na questão local também, né, de acesso e tudo mais. Só que aí, vendo as torcidas, eu, assim, tentei algo do Vasco, algo do Fluminense, mas o que me chamou a atenção foi essa demanda discursiva da raça rubro-negra. E na questão do afastamento, desse distanciamento em relação a esse objeto, eu encontrei um problema, assim, que foi um problema mesmo, na minha qualificação, na dissertação. Né, eu tive... A minha dissertação é sobre a raça, foi sobre a raça também, só que sobre os anos 80 e 90, né, esse período mais da violência, esse debate um pouco mais ligado à questão da violência e da modernização do futebol. E aí, na minha qualificação, um dos membros da banca falou justamente isso. Ele, olha, essa pesquisa está muito legal, você tem ideias muito boas, mas eu consigo perceber muito direcionamento seu numa defesa das torcidas organizadas, assim, de forma muito explícita. Eu acho que você precisa modificar isso, porque senão o seu trabalho vai ser um trabalho tendencioso e tudo mais. Né? E aí, de início, foi um choque para mim, um baque, porque, nossa, não estava esperando isso, mas que foi, assim, a tempo de eu conseguir reajustar tudo para a defesa e dar uma outra cara para a dissertação. E aí eu reli toda a minha dissertação e comecei a perceber que em diversos momentos eu dava essa justificativa que não, a violência não era um elemento da torcida, que era puramente estigma da mídia e tudo mais. E aí eu falei, não, vou limpar o meu olhar e vou começar a analisar mesmo como que esses torcedores veem esses movimentos. E foi aí que eu percebi que eles realmente, eu acho que foi até a Marcele, né? E aí já aproveitando para responder a pergunta dela junto, perguntou se isso é algo intrínseco das torcidas organizadas. E, de alguma forma, sim, um conflito, talvez.
né? E aí, agora, né, seguindo nesses estudos, vou dar o exemplo de por quê, né, eles mencionam isso. A gente pode até não procurar a briga, a gente pode não procurar o enfrentamento, mas se ele acontecer, a gente não pode correr, porque isso, dentro do universo deles, é visto como covardia, né? Então, você não pode ser um covarde, você tem que estar alinhado, né, aos valores da agremiação, que é o valor da coragem, o valor da disposição, né, esse valor do não necessariamente do enfrentamento, mas de dar tudo de si pela torcida e pelo seu próprio clube, né? E eles mesmos mencionam alguns tipos de... No próprio trabalho da Rosana da Câmara Teixeira, ela fala sobre isso também, né? Que existem ideologias de briga, né, na torcida organizada. Existe a ideologia de briga do confronto justo, né? Do corpo, né, do embate com socos e tudo mais, e existe a briga dos covardes, da covardia, que eles chamam, né, que é quando começam, por exemplo, a usar pedaços de pau, enfim, né, coisas que a gente já viu algumas vezes, né, com armas de fogo, né, alguns outros casos ainda mais chocantes, mas que a questão da violência, ela não necessariamente é vista como violência para eles. Né? De alguma forma, eles entendem o confronto como uma forma de obter disjunção, né? De ter essa lógica da distinção. E foi isso que muitas vezes eu não estava conseguindo perceber quando eu estava olhando com o meu olhar de torcedora, com o meu olhar de alguém que torce para o Flamengo, de alguém que admirava a raça e tudo mais. Então, quando eu tomei esse choque de realidade assim, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado na pesquisa. E aí foi aquilo que eu comentei também, né? De a gente não olhar com o olhar do que a gente está esperando, mas deixar as fontes mostrarem para a gente. Então, eu acho que isso serve para qualquer tema que a gente tenha essa relação de ódio, né? Ou de amor, como você mencionou, porque isso pode levar a gente para caminhos que a gente não deseja, né? Nosso objetivo principal é fazer uma pesquisa coerente, uma pesquisa, né, boa, né, de boa qualidade. Então, essa mudança, né, essa virada de chave para mim foi muito importante, de realmente me colocar, me permitir ver o que as fontes estavam me mostrando, porque o meu intuito, né, na dissertação era realmente analisar como que essa violência era tratada pelos meios de comunicação. Então, a minha tendência sempre foi de achar que era puramente meio de comunicação, tudo mais, mas de onde eles tiravam isso, né? E aí eu fui tentar analisar e isso mudou bastante essa minha perspectiva desse distanciamento. Realmente dá um protagonismo maior para as fontes em vez da minha hipótese, né? E aí começar a consolidar um pouco melhor a pesquisa e essa relação mais distante, né, do tema. Essa questão das torcidas efêmeras, eu nunca li nenhum tipo de trabalho que falasse especificamente sobre isso, mas acredito que a tendência seja por questões locais, né? Porque elas surgem ali nos anos 70, né? A gente começa a ter um movimento maior na questão do crescimento urbano e tudo mais. E todas essas torcidas, né, quando eu vi lá no jornal, elas eram ligadas aos lugares que eles viviam. Então, era Flá Caxias, Flá Realengo, Flá não sei o quê, Flá... Então, era uma relação muito ligada com o local. Eu acho que ainda existe, pelo menos eu vejo algumas tentativas, né, de alguns grupos, por exemplo, né, tem um grupo de amigos conhecidos aqui onde eu moro, em Nilópolis, que eles estão criando uma torcida do Vasco de Nilópolis. Né? Então, eu acho que ainda é uma questão que acontece, mas que não é tão mais intensa, porque a gente já sabe quais são as principais torcidas consolidadas ali nesse meio, até porque existe uma disputa muito grande, né, entre elas, entre essas torcidas no que diz respeito ao lugar que elas vão ficar, na quantidade de faixas, no tamanho de faixas, né? Então, eu acredito que já seja algo um pouco mais consolidado que hoje, né, tem uma dificuldade um pouco maior de buscar novos espaços ali na arquibancada. Mas nos anos 70, eu imagino que tenha bastante a ver, na verdade, com essa relação com o local, né? Cada vez mais as pessoas um pouco mais ligadas com os lugares onde elas vivem, com os grupos, né, que elas sociabilizam ali nesses lugares. E também porque a década de 70, essas torcidas jovens ainda eram muito recentes, né? Então, algumas tinham 3, 2 anos, né? A gente tem, se eu não me engano, a Young Flu é fundada em 70 mesmo.
Então, elas ainda estavam se consolidando. Então, esse aspecto da disputa de território ali nas arquibancadas já não era tão intenso quanto a gente sabe que é hoje. Então, eu acredito que seja isso, mas assim, eu nunca pesquisei a fundo exatamente essa questão da efemeridade dessas torcidas. Eu acho que a outra foi sobre essa questão do ambiente político, né, da redemocratização, ditadura, os elementos bélicos. E aí é realmente algo bastante contraditório, a gente tem muitas contradições, né, como qualquer objeto, né, de pesquisa tem também, mas que assim, a terminologia bélica, tanto para tratar as torcidas organizadas, elas são intensificadas ali nos anos 80 mesmo, mas eu acredito que numa questão de representação pelos meios de comunicação seja algo que tenha a ver com os processos de modernização do futebol, né, que viam as torcidas organizadas como um entrave. Agora, para o próprio agrupamento, esses símbolos bélicos, eles muitas vezes já foram fundados no momento que a torcida existia. Que é o caso, por exemplo, da torcida jovem do Flamengo. Esse canhão, ele já existia, né? Então, eles vão criando esse conjunto simbólico, né, da ideia do temor, do medo, né, do militar, ainda no início, né, da ditadura, né, porque elas são fundadas ali no período de 67 a 72, mais ou menos, né, a raça que vem um pouco mais depois, mas o processo de segmentação, né, quando as torcidas começam a se dividir, ele realmente é mais para o período da redemocratização, né? Então, também não entendo muito bem esse movimento, até porque algumas torcidas elas se colocavam como contrários, né, à ditadura, não de forma explícita, né, mas até hoje existe algum tipo de discurso. O Capitão Léo, né, que foi um presidente da torcida jovem do Flamengo, até hoje ele se mostra contra, né, algumas figuras de conservadorismo, por mais que ele mesmo seja uma figura conservador, mas eu penso também que nesse momento de redemocratização, ao mesmo tempo que acontece esse período da redemocratização, a gente vai ter alguns legados da ditadura também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que foi algo que eu precisei estudar também, que é a questão da violência urbana, né? Por mais que a ditadura esteja acabando, a gente tem alguns outros movimentos que vão começar a se consolidar aqui no Rio, como, por exemplo, os grupos de extermínio. Então, ainda se mostram como figuras de poder, né? Que muitas vezes esses grupos de extermínio eram formados por ex-membros da ditadura militar. Então, eu acredito que, na verdade, seja algo dessa manutenção de poder mesmo, né? Deles mostrarem esse poderio, né? De diversos formatos, né? Eu acredito que tem a ver com isso. E a questão digital do padrão da torcida, né, a partir dos anos 90, eu não sei se é necessariamente sobre uma mudança do próprio torcer, né, da torcida, mas de alguma forma essa revolução digital afasta de alguma forma a ideia de que torcedores organizados são bem-vindos, né, nos estádios, né, principalmente a partir dos anos 90, né, que se tem essa veiculação cada vez maior dessas imagens de confronto, né, mas e ao mesmo tempo a gente tem o incentivo de outros modelos de torcer, como por exemplo o sócio-torcedor, que tem sido algo recente, né, então vai incentivar uma lógica mais voltada para o consumo, né, dos novos torcedores, então cria esse novo padrão, mas que é principalmente destinado para os torcedores não organizados, né, que são geralmente os torcedores que se desejam estar nos estádios. Eu não sei se essa última pergunta eu consegui responder, mas acho que foi o que eu consegui entender. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Perfeito. Se tiver algo que queira que eu fale mais também, professor, só falar. Tá ótimo, né? Realmente são uns elementos interessantes, né, para a gente debater. Tem muita coisa. A gente vai agora passar para as perguntas que foram colocadas. Eu vou passar para Marcelo ou para Milena, não sei qual das duas que vai fazer a mediação, porque já temos aí várias perguntas. Marcelo, temos alguma pergunta no chat? Já vi que tem umas 3 aí, né? Temos sim, professor. Eu vou começar com a pergunta da Milena, tá bom? Aí eu vou ler a pergunta. A Mi já começa falando que ela caiu durante um instante, aí ela não sabe se você já comentou sobre isso, Juliana, mas ela fala que, assim,
Ela pergunta se você consegue observar rivalidades entre as próprias torcidas organizadas. Ela fala: o Flamanguaça hoje está bem presente também nas arquibancadas. E como torcedora e também ela acompanha os jogos pelo Maracanã, no Maracanã, ela observa muitas brigas entre as próprias torcidas organizadas, como se fosse um ambiente de disputa de poder mesmo. Ela pergunta isso, se existe essa rivalidade entre as próprias torcidas, no caso. Tá bem. Eu já respondo a dela? Assim, tá. Então, Milena, tem muita rivalidade assim entre as torcidas organizadas, né? É que elas mesmas tentam, né, não deixar isso tão claro, tão explícito, mas a própria raça, né, ela é fundada e logo depois que a raça é fundada, a jovem se reativa, né? A torcida jovem do Flamengo estava desativada e depois que a raça rubro-negra começa a ganhar um tipo de crescimento e tal, a própria torcida jovem se reativa e alguns membros que eram da raça rubro-negra, mas que não estavam concordando com a gestão do Cláudio Cruz, saem e vão para a jovem. Então, eles já criam essa rivalidade. Então, o próprio momento da fundação da raça já menciona essa ideia dessa relação. Então, sim, eles têm muita disputa ali, você vê muito. Principalmente entre as maiores, você vê pouco entre as menores, mas ainda assim acontece. Acho que você mencionou sobre a Flamanguaça, a gente tem algumas outras torcidas que são mais recentes, né? A Urubuzada, a Flamanguaça, a própria Nação 12, né? Que está ganhando um espaço na arquibancada, né? E que, claro, elas têm os seus problemas também, mas eu acredito que, pelo menos na questão do Flamengo, né, a gente tem essa rivalidade muito, muito clara. Né? Eu sei que na questão do Corinthians também, eles têm uma rivalidade muito grande entre a Gaviões da Fiel e a outra, eu esqueci o nome da outra torcida. Mas eles, enfim, é uma rivalidade muito grande entre eles, então, assim, é algo próprio ali também, né? De uma forma geral, o microcosmo das torcidas organizadas é movido pelos fatores de aliança e rivalidade. Né? É claro, a rivalidade entre clubes, mas você vê mesmo, por exemplo, uma torcida organizada se tornando aliada porque a outra é rival da mesma. Então, isso acontece de forma muito intensa entre essas torcidas, sim. E acontece muito entre a raça e a jovem, né? Eu mesma já estive, né, e presenciei brigas nos arredores, então, assim, é algo muito recorrente até, né? E, claro, tem muito disso também, disputa de território, disputa de quem tem mais torcida não, mais bandeira, mais não sei o quê, então tem muito sim. Sério, pode ir. Então, tá bom. Obrigada, Juliana. A próxima pergunta é a minha, mas você já respondeu. Se você quiser acrescentar mais alguma coisinha, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aí eu vejo, porque eu respondi ela junto com a outra, né? Deixa eu ver se tem mais alguma... Cadê? Ah, tá, sim. Né? Então, foi aquilo que eu comentei sobre essa ideia de fazer parte. Só que, assim, você perguntou também se isso permanece, né? E sobre essa permanência, eu não cheguei a comentar. Mas, assim, o que eu tenho visto é que essas torcidas, elas têm buscado muito esse elemento da época de sua fundação, como se fosse uma espécie de mito fundador da torcida, para trazer de volta, né, diante desse movimento que tem acontecido de elas não estarem mais no estádio. Né? Tem torcidas que já estão há mais de 5 anos banidas, né, e não conseguem retornar. É o caso da Jovem. Sempre que ela está no estádio é de forma não oficial, né? Não está com a camisa, não está com os materiais. Né? Então, muitas delas estão tentando fazer esse processo como se fosse uma restauração da torcida para trazer essa ideia de que se tornaram pacíficos, né? Eu dei o exemplo do Macula, né, que fez esse vídeo, ele fez um vídeo e postou no Instagram da raça, falando que, né, eles iam valorizar novamente essa ideia de que a torcida já teve um período obscuro, mas que agora, né, está sendo renovado. Então, eu tenho observado um pouco desse movimento, dessa ideia de tentar, pelo menos, não dar destaque a essa ideia da briga, do enfrentamento e tudo mais. Mas ainda assim, é aquilo que eu falei, né? Eu vi uma live que
foi do ano passado, né? Eu não sei se vocês conhecem a Anatorg, né, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Né, eles têm um canal no YouTube, aí eu estava assistindo uma live deles, e eles falaram justamente isso, ó, se tiver uma briga, a gente tem que ir para cima, porque a gente não é covarde, né? A gente ir falando de casos de líderes que falaram para não ir para a torcida, chamando eles de covardes, né? De pouco líderes de pouca segurança e tudo mais. E isso porque a Anatorg é justamente um movimento que junta, que busca reunir todas as torcidas organizadas do Brasil pela busca, né, enfim, mais direitos para os torcedores. Então, realmente é um movimento, né, que tem muitos desafios, né? Então, imagina reunir torcidas que são rivais, que se odeiam, né? Mas mesmo assim, falando sobre como isso faz parte desse universo da honra. Então, é sempre algo muito contraditório, mas que eu tenho visto eles, pelo menos, tentando reduzir essa representação mais violenta. Acho que é isso. Obrigada, Juliana. Nada. A próxima dúvida é a dúvida do Matheus, e ele pergunta o seguinte. Ele te parabeniza. Marcelo, eu não estou te ouvindo bem. Não sei se é aqui comigo, mas eu não estou escutando bem. Tá melhor agora? Ah, tá sim. Tá, então tá bom, vou voltar na pergunta. Tá. É uma pergunta do Matheus Rocha, e ele primeiro te parabeniza pela apresentação, e ele fala o seguinte: o Cláudio Cruz, em algumas entrevistas, coloca a raça como uma torcida de esquerda e que tinha motivações políticas, muito pelo período de sua criação também. Inclusive, ele já chegou até a citar episódios de repressão da polícia por motivações políticas. Dito isso, você conseguiu identificar essa questão com clareza em suas pesquisas? Conhece fontes ou textos que relacionam as torcidas a uma forma de resistência à ditadura? Tá. Primeiramente, obrigada, Matheus. E olha, ele fala muito disso, o Cláudio sempre menciona, né, várias questões sobre a ditadura, sobre resistência à ditadura e tudo mais, né? Alguns próprios elementos eu cheguei a comentar aqui sobre o punho, né, cerrado, que eles escolheram o punho em alusão ao movimento negro. Eles comentaram até que queriam utilizar as correntes quebrando, que também fazem parte, mas que eles acharam que seria demais para o período. É justamente isso que você falou. Ele já fala que foi interrogado, né? Como assim uma torcida organizada com a blusa vermelha no período da ditadura, né? Então ele fala que chegou a ser interrogado até pelo DOPS, né? Enfim, mas ao longo da pesquisa, isso não aparece como uma característica da torcida. Isso aparece como uma característica mais do próprio Cláudio. Né? Ele funda a própria torcida, mas mesmo assim, vou dar um exemplo bem atual. Na eleição de 2018, ele fez um vídeo com uma espécie de apelo falando que torcedor da raça, né, não vota em candidatos, né, conservadores e que significam um retrocesso. Basicamente isso que ele fala, como se fosse um apelo. A gente pode entender isso como uma característica de que realmente o torcedor da raça é um torcedor progressista, é um torcedor, né, mais ligado às esquerdas, mas a gente pode entender também como uma espécie de apelo de torcedores que não necessariamente estão ligados com esses tipos de ideologia, né, que não estão ligados à esquerda. Mas assim, olhando os elementos da raça, eles são construídos com esse viés de esquerda, né? A escolha da cor, a escolha vermelha, no período de ditadura. O Cláudio sempre se mostrou contrário, né? Tanto à ditadura quanto a qualquer figura mais conservadora, mas na própria raça, na própria estruturação da torcida, na própria idealização da própria torcida, isso não aparece de forma clara. Você tem um ou outro, né, componente que se coloca dessa forma, mas que não necessariamente segue assim. Eu vejo isso muito mais presente na própria jovem do que na raça, né? Porque a jovem em si, ela já utilizou a figura de Che Guevara até e tudo mais, né? Que enfim, o que poderia ser mais significativo de ser de esquerda que isso? E a própria jovem já colocou notas falando sobre ser contrário ao movimento de retrocesso e tal, e a raça permanece num discurso mais de
de imparcialidade, né? Então eu vejo muito mais como uma característica que pode sim ter sentido no conjunto do símbolo, até porque foi a época que o Cláudio foi presidente, mas não como uma característica que permanece sendo da raça. Não sei se eu consegui te responder bem, mas acho que é basicamente por aí. O Rodolfo levantou a mão, talvez seja para complementar alguma coisa sobre a questão. Eu acho que ele fez uma pergunta similar. Eu não cheguei a ler toda, mas acho que tem a ver. Mas ele levantou ali a mão, não sei se ele quer tomar a palavra. Quer falar, Rodolfo? Ou não? Ele falou que foi sem querer, professor. Foi sem querer. Então, Marcelo, continua a leitura. Tem a primeira pergunta do Matheus e depois a do Rodolfo, não é isso? Isso. Marcelo? Você gostaria de ler, Rodolfo, ou você quer que eu leia a pergunta? Ele falou que você já respondeu, Juliana. Não, você questionou. Mas prefere que eu leia? Não, só para ver se estava faltando alguma coisa, mas é isso, assim, eu vejo isso muito mais claro na própria jovem, né? Mas ainda assim não é algo que direciona a conduta da torcida, não é algo que seja definidor da torcida, sabe? Essa questão do aspecto político, ela tem muito mais a ver com a esfera individual do que em grupo. O lugar que eu realmente vejo mais em grupo é, obviamente, a Gaviões da Fiel, né, que tem esse direcionamento muito, né, ideológico, forte, né, à esquerda, mas na jovem isso aparece em diversos momentos, né, como que uma torcida vai escolher essa figura revolucionária de esquerda, né, então aparece. Se fosse para dizer de alguma torcida que tem esse viés, seria a jovem. Ao mesmo tempo, né, que a jovem é basicamente considerada uma das torcidas mais violentas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, de alguma forma, não segue sendo algo que seja definidor dessas condutas e tudo mais. Né? Quando eu digo sobre torcida violenta, é em relação a punições, é em relação a prisões, até mesmo, né? Nada que seja algo que eu esteja falando pela minha percepção. Né, mas que eu vejo dessa forma, assim, tem a sua importância, né, de realmente se colocar uma torcida organizada no período que existiu, que foi fundada, se colocando como contrário, escolhendo símbolos revolucionários, né, isso é importante, mas que não se colocaram nesse momento de lutar contra a ditadura. Né? Eles existiam, demarcaram a sua posição, mas não necessariamente seriam esse movimento da resistência propriamente dita. Né? Então, tem esses lados assim. Marcelo, tinha a continuação da pergunta do Matheus no Rodolfo. Eu não sei se ele... Professor, o Rodolfo, ele no caso complementou a pergunta do Matheus e ele disse que a Juliana já respondeu, tá bom? Por enquanto tá tudo certinho aqui, tudo tranquilo, tá bom? Certo. Obrigada, Juliana. Nada. Alguém teria mais alguma colocação? Bom, deixa eu ver se eu ainda tinha mais alguma das perguntas que eu tinha colocado ou se eu já fiz todas, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero ressaltar que a gente já está se aproximando do nosso horizonte aqui de tempo, né? A importância aqui do trabalho aqui que foi apresentado pela Juliana, já vamos planejando aí de chamá-la de novo para no próximo ano. A gente já está começando a montar aí a nossa programação e já sei que eu vou convidar a Juliana de novo para apresentar o tema, né? E é muito interessante, né? Essa exposição da Juliana foi bem interessante, tanto do ponto de vista de que qualquer pessoa que esteja estudando qualquer tema pôde se beneficiar dela, né? Porque essas questões são pertinentes a qualquer tema, né? A questão da variedade de fontes, a questão da problematização, a questão de uma formulação de uma hipótese, você vai atrás, mas ela funciona como um motivador, mas aí depois você não encontra exatamente aquilo que você estava buscando, mas, por outro lado, você encontra outras coisas
Isso faz parte da vida do pesquisador. E eu também achei bem impressionante, eu não conhecia toda a bibliografia que a Juliana mostrou aí sobre futebol, torcidas organizadas, né? Eu não sabia que havia uma bibliografia tão grande assim, né? Elas já foram publicadas, Juliana, ou estão mais sob a forma de dissertações e teses? Já foram publicadas? Não, tem bastante coisa publicada já, e essas são só as iniciais. Hoje em dia o campo já está se consolidando bem, tem outras pesquisas, outros nomes assim até mais atuais também, mas é que esses nomes são os principais, assim, né? As principais bibliografias que já produziram muita coisa, mas tem a maioria está disponível na internet. Uma ou outra que não. Eu acho que a dissertação do Luiz Henrique de Toledo não tá, mas que tem muitos outros artigos, né? Então tá tudo na internet de fácil acesso. Ah, interessante. E realmente é uma bibliografia vasta, né? Ou digamos assim, significativa, né? E talvez as pessoas que vão abordar o tema, né, o futebol, né, às vezes não sabem que já existe um campo bastante consolidado, né? Eu acho, né? Pelo que eu tenho visto recentemente, não só a partir dessa palestra da Juliana, mas também já vieram mais 2 pesquisadores aqui na nossa série aqui, falando sobre futebol, inclusive futebol em outros países também, né? Não só no Brasil, na América Latina. Então, quer dizer, é um campo de estudos que tem crescido muito nessa última década, eu acho, né? Ou desde os anos 2000, pelo menos, né? Mas eu não sei se ainda temos mais alguma pergunta. De qualquer maneira, eu já vou preparando aqui para passar daqui a pouquinho a fala para a Juliana, para ela fazer a sua fala final. Mas, de minha parte, eu queria agradecer imensamente a palestra que foi aqui apresentada. Realmente foi brilhante, foi muito fluente. Eu também esqueci de falar na minha apresentação que a Juliana é influenciadora digital, né? Também me deram essa... Você tem um blog, não tem, Juliana? Alguma coisa assim? Ou Tenho sim, tem um perfil, mas influenciador ainda é muito grande. É. E, de qualquer maneira, eu também lembro para vocês que estão nos assistindo nesse momento ou que vão nos assistir posteriormente, porque a gente conta mais com... A gente está fazendo um banco de apresentações, Juliana, e o nosso objetivo maior são as pessoas que também vão nos assistir depois, apesar de que são muito importantes essas pessoas que frequentam, que vêm, porque elas interagem, fazem as perguntas, dão vida, né, ao evento. Então, eu agradeço sempre muito a presença dessas pessoas que estão aqui. Algumas são pessoas que já frequentam vários dos nossos eventos, outros se interessam pelo tema quando a gente divulga nas redes sociais e aparecem pela primeira vez. Então, todas essas pessoas são muito importantes online, mas também as pessoas que vão assistir depois, né? Então, eu também deixo aqui para as pessoas que vão nos assistir depois, porque essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube, eu lembro mais uma vez que o nosso laboratório LAPET está aberto aqui para as adesões. Quem quiser participar do laboratório, basta enviar para o e-mail que foi colocado ali no chat seu nome completo, CPF, link do currículo Lattes, e nós vamos inscrevê-lo oficialmente junto ao diretório do grupo de pesquisas. E vocês vão receber poder acompanhar nas nossas redes sociais, receber informações sobre os nossos eventos e também fazer as apresentações. Então, essa série aqui, a gente vai continuar com ela. Esse é um dos últimos eventos do ano. Ainda temos acho que mais um ou 2, né, Marcele? Acho que ainda temos mais um Monografia em Debates ou 2? Monografia são mais 2, professor. Tem um no dia 13 e um no dia 17. Isso, temos no dia 13 e 17 de dezembro, né? Mas a gente vai continuar com a série no próximo ano. E temos também a série Teses em Debate. Eu agora já vou chamar a Juliana para a série Teses em Debate para ela apresentar ou a dissertação, ou eu não sei se já pode apresentar já um pouco da pesquisa de doutorado em andamento, né? Mas também não é necessariamente a tese. Podem ser uma questão que atravessa a tese, como foi hoje, né? Porque a Juliana apresentou a questão das fontes, né? Ou seja, o pesquisador palestrante ele pode selecionar
alguma coisa interessante que atravessou o seu trabalho de pesquisa dentro da universidade, né? E a gente também vai continuar no próximo ano com a nossa série Cinema e História, que estuda todas as relações entre cinema e história, mas não apenas cinema e história, mas história e as diversas mídias. E temos também uns cursos de teoria da história que a gente está fazendo aí e que a gente vai dar continuidade. Mas, nesse momento, eu agradeço a presença de todos e não se esqueçam de assinar a lista que foi colocado ali no perfil, no chat. A Laís também já postou ali o perfil da Juliana para quem quiser frequentar e aderir, né, e seguir, né? E, nesse momento, agradecendo mais uma vez a Juliana, eu passo a palavra para você, Juliana. Você pode fazer as suas últimas palavras. Depois que a Juliana falar, não sei se a Marcela ainda tem alguns recados para dar para as pessoas. Então, eu passo a palavra para você, Juliana. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo do laboratório, todo mundo que esteve aqui ouvindo também. Queria agradecer especialmente a Laís, que foi quem veio falar comigo para me oferecer o convite. Eu fiquei muito feliz, com ele, a todo mundo que entrou em contato, que me ajudou, enfim, a estar aqui hoje com vocês. Foi ótimo, bem mais legal do que eu estava imaginando, O debate fluiu muito bem, as perguntas foram bem legais, Um espaço muito interessante, muito rico, e é muito importante ter uma iniciativa dessa, para a gente realmente divulgar a pesquisa científica, o conhecimento científico. Então, é uma iniciativa muito importante, para a gente dar circulação também para as nossas pesquisas, para a gente ajudar, quem está precisando, ajudar até mesmo a não cometer os mesmos erros que a gente já cometeu, alguns caminhos mais difíceis, Então, queria parabenizar também por essa iniciativa, achei ótimo e, claro, se, enfim, tiver alguma outra oportunidade de estar aqui novamente, com certeza, já adianto o aceite do convite, É uma honra estar aqui com vocês e, de novo, muito obrigada, de coração, foi ótimo. Marcelo, tem algum recado final? É só lembrar, professor, o pessoal de assinar a lista de presença, tá bom? Eu joguei também aqui no chat as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. A gravação da apresentação de hoje vai estar disponível no YouTube nos próximos dias. Então, quem quiser acompanhar, quiser divulgar a gravação, daqui a pouquinho já vai estar no YouTube. Falar também que nas próximas semanas nós vamos ter as últimas apresentações do ano do LAPET. A próxima apresentação vai ser do ciclo Cinema História, com a apresentação sobre cinema novo. Vai ser no dia 3 de dezembro, então quem quiser se inscrever, quem quiser acompanhar, os nossos formulários sempre estão disponíveis no Facebook e no Instagram. É só se inscrever até o dia do evento, mais ou menos até meio-dia, quando a lista fica aberta. E agradecer mais uma vez a Juliana pela apresentação, a pesquisa incrível. Agradecer a presença de todos e é isso, professor. Obrigada. Obrigado, Marcele. Obrigado mais uma vez, Juliana. E nesse momento a gente vai encerrar a gravação. Obrigado a todos que estão nos interagindo conosco hoje e os que vão nos assistir no momento posterior. Encerramos aqui nesse momento.